pessoal, Rômulo Jogaib na área. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo beleza? Estão curtindo os vídeos, compartilhando, já se inscreveram no canal? Pessoal, eu venho aqui através desse canal compartilhar com vocês as minhas informações, o meu conhecimento, as minhas opiniões, as minhas conclusões sobre esteroides anabolizantes e TRT, tá certo? E hoje eu quero compartilhar com vocês uma grande bobagem que é falada por aí aos quatro cantos, principalmente por alguns médicos, sobre o uso de TRT, o uso de testosterona ou TRT, ou o uso de esteroides anabolizantes, tá certo? Em primeiro lugar, venho aqui dizer sempre isso. O meu intuito não é que ninguém, a partir desse vídeo, tome uma conclusão por si só e faça alguma intervenção médica, inicie o uso de alguma substância por conta própria, tá certo, pessoal? Esteroides anabolizantes, testosterona são medicações e, como tal, envolvem algum risco de saúde, sem dúvida nenhuma. Certamente não é um bicho de sete cabeças como muitos pintam por aí, mas sem dúvida são drogas, são medicamentos, né? E podem sim causar algum problema de saúde, portanto, não façam nada por conta própria. Porém, o meu ponto de vista, o meu objetivo de vir aqui compartilhar esses assuntos com vocês, que têm interesse em conhecer, em saber sobre essas substâncias e as terapias que envolvem o uso delas, é que, como existe tanta desinformação, tanto mito, as pessoas acabam propagando por aí sem saber esses mitos e a gente fica sem saber em quem confiar, em quem acreditar, né? E hoje, com uma ferramenta à mão, ao alcance de todos, a gente tem aí um Google, onde a gente pode acessar um PubMed, um Google acadêmico, e basicamente em artigos em inglês a gente procurar e achar essas publicações todas. Porém, muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, por não falar inglês, não têm esse acesso, não têm essa liberdade de acesso. É lógico que exige um senso crítico, exige algum grau de conhecimento, seja acadêmico ou algum grau de senso crítico, ainda que não envolva algum academicismo, para essas pessoas interpretarem e lerem esses artigos, né, e tirarem suas conclusões. É lógico que existe artigo para tudo, existe artigo defendendo uma coisa, existe artigo defendendo outra, existe artigo tentando provar uma coisa, existe artigo provando uma outra coisa totalmente antagônica e, sem dúvida nenhuma, existem artigos que têm peso, que têm valor científico muito maior do que outros, né? A gente até fala que existe muito lixo científico, ou seja, muitos artigos que para nada servem, né? Mas, enfim, o meu objetivo de ter vindo hoje aqui é falar justamente sobre o uso de testosterona para melhorar a função sexual, tanto de homens quanto de mulheres, tá? E o que a gente ouve muito por aí falando? Ah, vai usar esteroide anabolizante, vai ficar broxa. Ah, vai usar testosterona, vai broxar. E, meus amigos, sejamos críticos. Em que momento da vida de um ser humano ele começa a pensar em sexo? É quando entra na puberdade, né? É lógico que existem as exceções, as bizarrices, mas o momento em que o ser humano começa a se inclinar ao sexo é quando entra na puberdade. E a gente tem um amadurecimento das gônadas, e as gônadas no homem são os testículos e nas mulheres são os ovários. E ambos vão começar a produzir os hormônios sexuais. E o hormônio de maior expressividade para aumentar a libido, para aumentar a inclinação ao sexo, é a testosterona, certo? Tanto em homem quanto em mulheres. Por isso que homens naturalmente têm uma libido maior do que as mulheres. É lógico que tem, de novo, as suas exceções, né? E corpo humano não é uma matemática simples. Ah, então se tem uma mulher que tem mais libido do que o homem, ela tem mais testosterona que o homem. Não, não é assim, né? Óbvio. Mas é lógico, existem homens, e naturalmente os homens têm a libido, o interesse, a inclinação sexual maior do que as mulheres.
E é óbvio, existem suas exceções. O que a gente sabe? A gente sabe que o ser humano, quando entra na puberdade, ele tem esse aumento, essa inclinação sexual. E a partir da puberdade, os meninos, os homens, vão começar a ter ereções noturnas e matinais com maior frequência. E isso é um indicativo de que ele está entrando na puberdade, né? É óbvio, vão ter os outros caracteres sexuais secundários que vão aparecer, que é barba, pelos pelo corpo, alargamento dos ombros no homem, né? O aparecimento de pelos pubianos, enfim, todas as características sexuais que a gente sabe que existem. E a partir desse momento, né, o menino entra na puberdade e os seus testículos estão maduros, produzindo testosterona a todo vapor. E com o passar do tempo, esses testículos, como qualquer órgão, começam a envelhecer e produzir menos níveis de testosterona. E com isso, o homem começa a ter principalmente ereções noturnas ou matinais, que são aquelas ereções livres de influência emocional, porque sexo, sem dúvida, né, é uma equação multifatorial, né? Se o rapaz, por que a gente fala sobre ereções noturnas e matinais? Porque são ereções livres de cunho emocional, de apelo emocional. A ereção simplesmente vem. E a gente sabe observacionalmente que essas ereções são frequentes nos adolescentes que têm níveis elevados de testosterona, em homens que têm níveis elevados de testosterona, e frequentemente nos homens, ainda que em idade adulta, em idade não avançada, os homens com níveis saudáveis de testosterona, eles têm essas ereções noturnas e matinais. Ao passo que homens com queixas de disfunção erétil, com baixos níveis de testosterona, eles vão ter essas ereções noturnas e matinais muito menos frequentes. Então, pessoal, é importante essa questão da ereção noturna, da ereção matinal. E aí, mas voltando aqui, o que se fala muito? Se você usar esteroide anabolizante, você vai ficar broxa. Porque fulano usou e ficou broxa. Então, vamos desmistificar isso. Primeiro, há esteroides anabolizantes e esteroides anabolizantes. E o que eu quero me focar aqui nesse vídeo é sobre a testosterona. Mas já digo de antemão para vocês que certos esteroides anabolizantes, tá, vão fazer perfeitamente a função sexual da testosterona, tá certo? Não vou me ater a isso nesse vídeo, tá certo? Senão se daria um vídeo muito maior. Mas certos esteroides anabolizantes, sim, podem tranquilamente funcionar como uma testosterona no quesito de preservar a sua função sexual, a sua libido, a sua ereção, mas não é a função desse vídeo. E ao passo que outros esteroides não vão preservar isso, e aí sim, muitas das vezes é aquilo que acontece. Eu usei estanazolol e tive disfunção erétil e brochei. Eu usei oxandrolona, né, no homem principalmente, e não consigo mais ter ereção, minha ereção acabou, minha vida acabou. Enfim, muitas pessoas, por não conhecer sobre corpo humano, sobre medicina, elas criam demônios em suas cabeças e passam como é que eu posso dizer? Passam a criar momentos traumáticos na sua vida em que eles, depois que eu usei uma ampola de estanazolol, eu fiquei com a minha ereção ruim, nunca mais eu fui o mesmo, e desde então eu tô ruim assim. E na verdade aquilo é um momento traumático que aquela pessoa identificou como um momento traumático, e por a questão sexual envolver o caráter emocional, as pessoas transferem seus traumas, né? E por não conhecer, atribuem causas que não existem, né? Enfim, não estou abrandando nada, tá certo? Não estou falando para você que usar estanazolol não vai te causar nada, mas o que a gente sabe? Que um uso de esteroide anabolizante, ele vai suprimir a sua produção endógena, a sua produção própria, a sua produção testicular. E isso é conhecidamente, todo mundo sabe, mas eu vou falar aqui, não sei se todas as pessoas estão a par, ocorre por um mecanismo de feedback, onde o excesso inibe a estimulação
das gonadotrofinas. Então, no momento que entram esteroides anabolizantes no meu organismo e o meu organismo reconhece aqueles esteroides como uma testosterona elevada, ele vai suprimir o FSH e o LH, que são as gonadotrofinas estimuladoras do testículo. E se esse rapaz começa um uso de esteroides anabolizantes, como a gente fala naquele famoso liga e desliga o eixo, por isso que eu sou contra essas pessoas que fazem ciclos. O cara começa o uso de esteroide anabolizante, quero ficar fortinho para o carnaval, quero ficar bem para o carnaval, aí faz lá 8, 10, às vezes 12 semanas, ou às vezes até mais, de uso suprafisiológico de esteroides anabolizantes, e ele fica bem, normalmente a libido dele fica boa, principalmente se ele estiver usando esses tipos de esteroides a que eu me referi, que cumprem a função sexual da testosterona. Ele fica bem, ele fica com boa libido, boa disposição física, ganho de massa muscular. E quando ele para subitamente aquilo, ainda que ele use estimuladores, porque está repleto disso aí tudo na internet, de HCG, de clomifeno, tamoxifeno, que ele use esses estimuladores, ele vai ter um tempo refratário para que o próprio organismo restaure a produção endógena. E esse período refratário é que ele vai pagar o preço de ter inibido o seu eixo. E aí sim ele vai se encontrar organicamente com uma libido baixa, porque vai apresentar níveis baixos de testosterona. O seu FSH e LH vão estar ali se esforçando para aumentarem a produção do seu testículo, e ainda que ela esteja inexpressiva, num nível inexpressivo, você vai pagar esses efeitos colaterais de ter feito uso, de ter ficado ligando e desligando o seu eixo. Por isso que eu falo e bato na tecla nesse canal que o uso de esteroide anabolizante ou testosterona é um uso contínuo, não se faz liga e desliga. TRT é para a vida toda. E baixos níveis de testosterona também, tá certo? Então, pessoal, testosterona ela restaura muito a qualidade de vida das pessoas, principalmente no quesito sexual. As pessoas acham que eu não atendo no consultório todo mundo que quer ficar bombado. Muito pelo contrário, essa é a grande minoria. Eu trabalho com atletas, com usuários de esteroides anabolizantes em altas dosagens, sim. Mas a grande maioria que me procura são pessoas que foram tolhidas das informações corretas sobre a testosterona e foram enganadas, sendo tratadas aí como sendo marginalizadas por elas terem interesse sobre a substância e não terem acesso a conhecimento apropriado sobre o esteroide, sobre o benefício da TRT principalmente. E elas me procuram porque elas acabaram caindo aqui, ali, num canal e outro, falam, ah, tá, assim, TRT é saudável. Sem dúvida nenhuma, TRT é algo saudável, né? Eu não tenho hipocrisia aqui nesse canal, já falei e falo diversas vezes, já fiz uso suprafisiológico de esteroides anabolizantes, sim, isso não é sinônimo de saúde. TRT é diferente, TRT é sinônimo de saúde. A TRT você faz para ter saúde, certo? E o que eu quero dizer, principalmente em relação a esse vídeo, é que testosterona, né, parece um chavão, mas é uma grande verdade. Testosterona é vida. Eu restauro a vida de diversos pacientes que precisam de TRT e têm disfunções sexuais diversas com o uso da testosterona de forma apropriada, com o uso de TRT. Na mulher, ela tem função importante sexual também. Há inúmeras mulheres que não conseguem atingir o orgasmo. A testosterona ajuda nisso, sim, sem dúvida nenhuma. Um uso apropriado, né? O uso em dosagens apropriadas. Você não vai transformar uma mulher em homem, tá? Muitas pessoas falam isso inadvertidamente. E aí perpetuam ainda mais todas essas besteiradas que tem sobre testosterona, certo? Como a gente sabe, já foi falado diversas vezes, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, certo? Sem dúvida nenhuma, você fazer um uso suprafisiológico de testosterona não é sinônimo de saúde. Agora, você entrar num regime de saúde com um profissional adequado de TRT para o homem ou uso de testosterona
na mulher, você restaura, sim, a função sexual e dá qualidade de vida para essas pessoas. Tá certo? É esse o meu objetivo aqui de falar com vocês, esses 15, 16 minutos. Espero que vocês todos tenham entendido a mensagem, não façam nada por conta própria. Se você tem sintomas de baixa testosterona, procure um profissional apropriado, converse com ele. Sem dúvida, há muitos profissionais que não sabem tratar desse tema, falam de testosterona como se testosterona fosse, peraí que eu tenho que proteger seu fígado, peraí que eu tenho que proteger seu coração, peraí que tem que usar a bioidêntica, e a gente sabe que esse monte de porcaria que está sendo falado por aí só serve para perpetuar bullshit, besteira. Tá certo, meus amigos? Essa é a minha mensagem de hoje aqui. Um abraço a todos, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Da minha parte, só vai haver sinceridade e verdade. Um abraço a todos.